Olá, boa noite, o Cartão Verde está no ar. Você viu na abertura do programa a nossa seleção levantando a taça de campeão do mundo 5 vezes. Na próxima terça-feira o time brasileiro começa pra valer a disputa por mais uma. Aqui comigo o time titular do Cartão Verde, desfalcado de Sócrates brasileiro, que foi até a África por uma causa nobre. O doutor foi participar de um evento sobre futebol e educação. Anteontem jantou com o secretário-geral da ONU, inclusive. Quinta-feira que vem estará de volta, pelo menos assim nos prometeu. Aqui comigo Chico Sá, Vitor Birner e o nosso convidado de hoje, que é o jornalista José Roberto Toreiro, que você verá na sequência aí em detalhe. Toreiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade, não espere a gente te perguntar, fale. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, etc. Oi, a gente separou a imagem do nosso Sócrates brasileiro. Pô, que moral, hein, cara? Engraçado que desde o momento em que ele apareceu a primeira vez, quando o concerto de boas-vindas da Copa estava sendo transmitido ao vivo, aí tá aí um magrão, não dá para saber que não é ele, né? De toquinha, não dá para saber que não é ele. E muita gente aqui no Twitter, por exemplo, o Ney Juninho, falando parabéns pelo único representante do Brasil no palco da Copa, o doutor Sócrates. A gente está vendo aí o One Goal, que é esse projeto aí que envolve o Unicef, também a FIFA, e fala sobre futebol e educação. O Sócrates foi escolhido porque viram nele realmente um exemplo de jogador de futebol que levou o estudo até o final. É o velho bom de bola, bom de escola, né? O contrário. E aí tem outras pessoas aqui, por exemplo, Diego Fênix. Sócrates faltaram no Cartão Verde para ir no show de abertura da Copa. Isso pode, Vladimir Lemos? Vai ser descontado, mais autoridade. Vai ser descontado. Segundo os seus critérios normais, vai perder 25% do salário, já que ele vem aqui 4 vezes por mês. Não é uma má ideia, né? Eu a gente acho que gasta esse dinheiro num jantar, né? Com ele ou sem ele? Com ele, pode né? ser com ele, com o Com ele. Toreiro. O Toreiro vai comer lugar do Magrão hoje. Bom, a gente vai falar da enquete também, você viu aí na nossa abertura, as 5 vezes que o Brasil levantou a taça. A nossa enquete de hoje é justamente sobre isso, para testar um pouco a confiança do telespectador na seleção do Dunga. A gente quer saber de você que acompanha o programa, se você acha que a seleção brasileira voltará da África com o título de campeã mundial. Sim ou não, participe. O telefone direto da enquete vai aparecer no vídeo, é o 11 80 80 0202. Nossos outros endereços para contato também aparecerão aí. No nosso sorteio de hoje, essa bonita camisa da seleção de Gana, que você vai ver aí, muito bonita mesmo. Um exemplar do livro Copa do Mundo, Figurinhas e Figurões, que é do nosso convidado aqui, José Roberto Toreiro, e do Marcos Aurélio Pimenta, livro publicado pela Nova Alexandria. Temos ainda o livro de Galba Araújo, chamado Brasil da Era Dunga, da Livre Expressão Editora, e um outro exemplar ainda, Quem Derrubou o João Saldanha, livro escrito pelo Carlos Ferreira Vilarinho, editado pela livrosdefutebol.com. É verdade que essa ideia do Brasil da Era Dunga era uma intenção do Chico Sá. Escrever, ele que é um apologista do Dunga, né? Ele pretendia escrever esse livro para tentar explicar a metodologia da vitória, que é o mais importante que o Chico Sá. A palavra Dunga, mano. Eu vou deixar a bola rolar para poder falar alguma coisa sobre isso. Tem um detalhe nesse livro que eu vou mostrar para vocês. Ficou todo mundo sem notícia e virou um... Tá complicado. Nesse não, no João Saldanha, que é bem legal. Só completar aqui, além dessas coisas todas, temos também a Jabulani, que começou a ser sorteada na semana passada, foi assinada pelo Ganso, nosso último convidado, e hoje, se completar o sorteio, alguém vai ficar com essa bola. Eu espero que dê conta do recado, apesar de todas as reclamações. É um nome bonito para uma moça, né? Jabulani. Namorei a Jabulani, falei com a Jabulani, eu vou testar sem placa em alguma prima minha. Tem uma outra coisa que eu queria lembrar aqui também, que a Adidas, que mandou a bola pra gente, tem também disponível um bolão no Facebook. Aí eu vou pedir, tá aí, ó, tá vendo aí, é apps.facebook.com/bolão Adidas. Que não é esse bolão aí, é o bolão daquele de adivinhar resultado. Toreiro, o Brasil volta com mais uma taça ou não? Se eu fosse apostar o meu salário, eu diria não. Não? Não, torço para que sim, etc. Mas no bolão que eu fiz, com uns 80 caras e tal, eu botei Espanha e Holanda na final. Você gosta de uma barbada, é isso? Eu também acho que não, nem tanto pelo futebol, acho até que a gente tem um time muito competitivo, mas é que, levando em consideração todas as variantes. A gente ganhou 5, perdeu 12. Nunca foi tão favorito. Não, vocês ficam falando acho que não, acho que não. Vocês acham que não, eu quero saber quem vocês acham que sim. Porque é muito mais fácil para qualquer um perder do que ganhar. Quem vocês acham que sim? Porque não. Aí eu vou perguntar para você. A Espanha. Espanha e Holanda. Sim, Vladir. A Espanha vai ser campeã. Bela final isso aí. Não, mas porque vai ser campeã? Porque eu acho que o Brasil, todas têm menos chances de ganhar do que de perder.
Mas o Brasil é um dos que mais tem chance de vencer. Ó, se fosse para falar uma, eu diria Espanha, mais por desejo do que por desejo, análise de futebol. Porque joga bonito e acho que quem joga bonito merece. Fica em evidência. O futebol mais bonito. Não desprezaria a Inglaterra, que muita gente acha que é um time que está velho demais. Eu acho que está velho, mas também está experiente. E a Argentina, que eu não tiro do pai nenhum. A Espanha é legal porque não tem título, ficaria muito longe do Brasil ainda. Fica em bom lugar. Né? Eu acho completo de corte. Não. Eu concordo contigo, acho que são seleções favoritas. Acho que até a Inglaterra tem uma vantagem em relação às outras. Já que a gente está numa era dos técnicos, né? O Mourinho em alta. O Fábio Capello é de longe o melhor técnico das seleções que vão disputar a Copa do Mundo, né? Mesmo levando o Dunga em consideração. Mesmo levando o Dunga em consideração, claro. Eu acho que o Capello está... Ele é pau a pau com o Mourinho, quando a gente fala de qualidade de treinador. E a Inglaterra, que sempre teve, nos últimos anos, uma seleção muito técnica, teve um pouco menos agora, mas com bons jogadores. Eu acho que se funcionar o conjunto, a Inglaterra é uma das candidatas ao título. Vocês vão ter que falar isso de maneira doutrinada, que a gente separou grupo por grupo. É tudo separadinho, assim. Mostrar essa capacidade analítica, mas a gente vai começar pelo dia da seleção brasileira. Sobre a mulher norte-coreana que ele falou que conhece bem. Eu acho que a Copa vai ser decidida no velho DM, Departamento Médico. Está todo mundo bichado, né? Porque toda seleção tem o craque está meio no estaleiro, fim de temporada na Europa. Eu acho que vai ser decidida o doutor vai decidir. Vamos falar bastante sobre isso, Chico Sainz. Isso aí também é bem polêmico. Mas vamos dar uma o melhor médico vai ganhar a Copa, quem tiver o melhor. Preparo físico? Pode ser. Boa chance. Vamos dar uma olhadinha no dia da seleção brasileira, então, com declarações de Daniel Alves e também do Elano. Foi uma tarde gelada em Joanesburgo. O vento fez com que a sensação térmica fosse de 10 graus. O frio obrigou os jogadores a um cuidado especial no aquecimento para evitar problemas musculares. No treino tático, Dunga preferiu esconder o jogo e proporcionou uma mistura de cores, um rodízio de camisas brancas, azuis e vermelhas. O técnico fez várias mudanças no posicionamento dos jogadores no treino conhecido como alemão. Elano, que no próximo dia 14 completa 29 anos, mostrou que está preparado para disputar o primeiro Mundial. Não adianta eu ficar aqui preocupado que é uma Copa do Mundo, ficar colocando pressão sobre mim. Eu procuro não colocar pressão sobre mim. Já o baiano de Juazeiro, Daniel Alves, que também estreia em Copa do Mundo, virou um coringa na seleção. Eu me sinto reserva, eu me sinto um jogador que está nesse grupo, que tem possibilidades, que tem chance de ter as minhas oportunidades. E quando tiver as minhas oportunidades, seja um minuto, seja um jogo inteiro, eu vou procurar aproveitar como eu tenho feito habitualmente, né? E foi nesse clima que o goleiro Júlio César voltou a treinar com a bola. Praticamente recuperado, ele deve participar do jogo contra a Coreia. Bom, a notícia do dia realmente foi o Júlio César treinando, fazendo defesas. Vou um pouco na linha do que o Vitor Bineiro falava enquanto a gente via a reportagem. Tem uma certa dificuldade de achar notícia nesses dias que antecedem a Copa. Agora, essa coisa de coadjuvante do Elano é chovendo molhado, vamos falar a verdade. Mas o Elano é um Daniel Alves também fala que o Barcelona é melhor que a Argentina. O Barcelona é melhor que a Argentina. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, entre Felipe Melo e Elano, se fosse para tirar só um, vocês tiravam quem? Eu tiraria o Felipe Melo. Felipe Melo, sem dúvida. Unanimidade, então. Eu acho o Elano um bom complemento. O Elano, quando jogava no Santos, fez jogos decisivos importantes, fazia gols em partidas decisivas. Mas jogar no Santos é fácil, né? Concordo com você. Mas não naquele tempo, quando o Santos perdia muito, né? E formou o time naquela temporada, do Robinho e do Diego. E eu acho que o Brasil... É aquela questão... O Brasil tem a personalidade do Dunga. Essa que é a verdade. Vamos a gente falar depois, a Argentina tem a personalidade do Maradona. O Dunga colocou a cara dele na equipe. Pragmática, guerreira, discurso patriótico, vamos vencer os inimigos externos e internos, né? E tem o grupo dele lá. E a seleção ganhou a Copa América, a seleção ganhou a Copa das Confederações, cresceu sempre no mundo do Dunga, só que nunca jogou um futebol realmente bonito. E aqui nesse programa as pessoas querem o futebol bonito. Eu fui a um evento no Sesc na terça-feira, umas 200, 300 pessoas. As pessoas querem. Não, eu também quero, mas assim, eu fiz uma pergunta por curiosidade, porque nós não somos a voz do povo, as pessoas pensam o que elas pensam. E eu perguntei, vocês preferem ganhar o título ou ver o Brasil jogando futebol encantador e perder? Quem abriria a mão aqui do título para ver o Brasil jogando muito bonito? Nós 200 pessoas, 5 levantaram a mão. Não é que foi diferença 30, 175? Tá bom. Como é que você interpreta a história? Não,
Falta de desodorante, a pessoa fica tímida, não levanta o braço. Mas acho que, no fundo, a gente tem muito mais carinho pela seleção de 82 do que pela de 90. Né? A gente ama mais a seleção de 82. Que é de 94. Que de 94. Eu também. É. Mas 82 é exceção da exceção, porque aquilo não é futebol arte. Aquilo é mais do que futebol arte. Aquilo é o futebol do futebol do futebol arte. É além do que Mas assim, vamos pegar os extremos, né? Também a de 94 também é sacanagem. Nada que o Brasil fizesse hoje chegaria perto daquilo. Mas é o Apolinho Dionisíaco. O brasileiro gosta do Dionisíaco, né? Mas... E hoje eu estava pensando também, quando a gente falava sobre o Júlio César, porque você imagina assim, eu considero o Júlio César o melhor na posição hoje. Talvez nenhuma outra posição tenha um jogador tão definido como o melhor do mundo. Mas aí você pensa na possibilidade de você perder o Júlio César, você não fica tão assustado quanto a possibilidade de perder o Kaká. Óbvio, tem diferença na execução de cada um e na tarefa de cada um dentro do campo. Mas acaba sendo injusto, né? Por que injusto? Não, porque o cara está no esplendor da fase. É injusto você não se sentir um pouco condoído pelo fato do cara correr o risco de não jogar, entendeu? Mas é justo pelo reserva, né? Que o reserva... o Gomes é um bom reserva, o Júlio Batista é um reserva que você tem um certo temor, né? Também. Não é pelo cara que se machuca, é pelo que vem. E até para o time, acho que tem uma outra questão também. Eu gosto muito do Nilmar. Também. E gosto de ataque leve, essa coisa de levar em consideração a possibilidade de Robinho jogar junto com o Nilmar na frente. Né? Você descarta isso? Não, eu não descarto, mas não acho provável de ver, a menos que as coisas não saiam como esperado. Mas eu acho que o Dunga, nesses treinamentos fechados, deve estar aprontando algumas coisas um pouco diferentes das que a gente viu até agora, exatamente para essas circunstâncias. E deve ter treinado isso. O Brasil com o Nilmar, Robinho e o Luiz Fabiano no meio, sem um jogador no meio campo, para algumas circunstâncias. Eu defendo totalmente essa história do treino fechado. Treino aberto serve para agradar jornalista. E o Dunga não está lá para agradar o jornalista, ele está lá para agradar o povo, para dar um título. Então, como ele tem a metodologia dele de trabalho e está funcionando... Tem uma certa descrença também, que uma das coisas que se falava... Uma das coisas que se falava é que o Dunga não tinha opção nenhuma. E de repente ele foi jogar contra a Tanzânia e começou a aparecer um monte de possibilidade. A gente pode até não se contentar com as possibilidades que apareceram, mas que elas apareceram. É que também aquele jogo, né, não serve de referência para nada. O primeiro ainda o Zimbábue correu um pouquinho no primeiro tempo, o segundo jogo, o Brasil entrou claramente para ficar lá os 90 minutos, o CBF pega o dinheirinho dela lá, do amistoso e vou para a Copa do Mundo. E agora só para a gente encerrar e passar para o primeiro grupo aí, o grupo A e B, é o seguinte, Toreiro, eu tinha citado o livro aqui do João Saldanha, tem uma declaração dele aqui, não sei se o Luiz Fabiano é o seu atacante na seleção, mas ele diz o seguinte aqui, por que não me pergunto por que eu prefiro atacantes do tipo Pelé, Tostão, Rivelino, Coutinho e por aí vai? Eu responderia que aqui no Brasil nunca tivemos uma boa fabricação de tanques para competir com os tanques europeus. Entendeu? E aí ele explicava, acho que eu vou que injustiça com o Souza do Corinthians, cara. Ou historicamente o Bejoca, Nunes, vários. Tivemos bons tanques, cara. É o seu atacante, Toreiro? Acho o Luiz Fabiano, acho um matador, um cara que você... finalizador realmente, né? Não, é um cara que eu confio e ele faz gols inesperados, assim, como na Copa das Confederações, né? Aquela bola que você não dá nada, já está lamentando e ele vai, briga, ganha e faz gol, acho um cara importante. Vocês acham que a seleção é mais mal convocada ou o problema é a filosofia de jogo? Porque outro dia parei para pensar, principalmente essa história dos volantes, né? O pessoal reclamando da qualidade dos volantes. Eu falei, eu vou entrar nessa. Quem é o volante para dar saída de jogo, qualidade? Não temos. Eu tenho testado mais o Elias, eu gosto do Thiago Mota, mas é o marcador lá da Inter de Milão. Mas quem seria esse jogador? Eu acho que é muito mais uma questão da filosofia, da forma como o Dunga posiciona os atletas, não dos convocados. Eu teria levado o Ganso, eu não levaria o Neymar, vocês levariam, mas é uma questão de levaria o Wesley para sair jogando bonito. O Wesley não levaria, não. O Hernandes pode fazer isso, o Ramires pode fazer isso, o Hernandes do São Paulo pode fazer isso. O Hernandes é um bom nome, muito melhor do que os que estão lá. Às vezes eu tenho dúvidas. A impressão que eu tenho é que ele passou por muitos momentos em que ele merecia muito estar lá e agora já não está no esplendor e parece que não vai ser daqui para frente também, a menos que ele mude de deve ser negociado agora no meio do ano. Mas deve ir para a França. Bom, a gente separou as artes. Vocês vão dar uma olhadinha no grupo A, se vocês me permitem? Nossa hora fazendo isso, né? Então, tem França, México, Uruguai e África do Sul. África do Sul e México que abrem a Copa do Mundo, né?
Acho que a seleção do México, na verdade, não evoluiu como o futebol dos times mexicanos, mas... Então, a seleção mexicana geralmente apanha muito das seleções europeias, né? Não consegue jogar. No confronto contra os Estados Unidos, que é pragmático, jogo veloz e por cima, tem levado a pior nos últimos anos. Só que o Parreira falou sobre a seleção mais ofensiva da Copa do Mundo, não é. Mas é uma seleção ofensiva que vai jogar com 3 jogadores velozes na frente. Eu acho que esse jogo com a África do Sul é fundamental para ambos, porque a África do Sul só pode se classificar no embalo. Ela é tecnicamente a pior seleção do grupo. O México, se ganhar, ganha também moral, ganha a possibilidade de jogar em contra-ataque, de jogar na frente com mais liberdade. Agora vamos aproveitar. É um grupo invocado esse também. É um grupo da morte de não favoritos. Agora, você falou no Parreira, vou até pedir para o pessoal trocar um pouquinho aí e ilustrar. A gente tem as imagens lá do desfile dos Bafana. Eu vou Uruguai e África do Sul, assim, por torcida. Aí tá aí O Parreira, na verdade, desfilou no finalzinho aí. Parece que 200 mil pessoas... Tem um lance hoje, o Clive Baker lá, que era o técnico anterior da África do Sul, criticou muito o Parreira por colocar o Pina lá, o meia de atacante. Então, na verdade ele é o meia que joga no Everton, e o Parreira colocou de atacante em alguns treinos, faz o time ficar muito fechado, né? Mas é tradicional do Parreira. Isso aí faz diferença? Faz. Essa coisa de jogar em casa? Faz, né? Se você vê estatísticas de quem joga em casa, quem joga fora, ajuda muito. É o juiz que ajuda? Também, tem uma pesquisa alemã, séria tal, que chegou a essa conclusão. O barulho, o som, eles pegaram jogos, mostraram para juízes e tiraram o som. E os juízes foram apitando, né? Por televisão. E deu uma diferença grande. E por conta disso, né? Quem está lá, o juiz escuta aquele é falta. Né? Ajuda mesmo. Ajuda, cara. Eu acho que total. As imagens bonitas, né? Essa imagem é a esperança da África do Sul passar as oitavas de final. É a única esperança. Pô, só perde para o Carnaval em Campo Grande ou no Galo da Madrugada, o resto... Então, vocês falaram agora até mudando, se vocês quiserem voltar à arte aí, o Uruguai tem só 2 jogadores, que o Tabárez já mudou tudo. Tem o Forlan e o Louco Abreu. O Louco Abreu nem joga. Provavelmente fica na reserva. É o Soares, né, que deve jogar do lado dele, né? Então. Eu acho que centroavante. Agora, na verdade, o time que começa tem um jogador que... O Uruguai ganhou um jogo em Copas do Mundo, nas últimas 16 partidas, e 90 contra a Coreia do Sul por 1-0. Quer dizer, o Uruguai tem enfrentado sérias dificuldades. O Lugano disse que a seleção é uma das menos técnicas, ou não é a mais técnica dos últimos anos, só que pela primeira vez o futebol uruguaio fez uma preparação decente. Eu vou torcer pelo Uruguai. Desse grupo, vou torcer pelo Uruguai. Então, fala, Chico. Não, posso falar só? Não, né? Pode falar. Coloca a vida no plano melhor, que é o plano dos clubes, dos times, etc., mais passional. Os São Paulinos vão torcer pelo Uruguai. Os corintianos vão torcer pela Argentina, por conta do Tevez. Do Mascherano e do Tevez. Então, tem umas... Nós, santistas, só temos o Robinho ali, estamos descontentes, então não sabemos nos localizar na Copa. Vou te dar mais uma levantada de bola, já que você gosta de falar da vida. A França, na verdade, hoje eu estava lendo uma pesquisa feita por um jornal lá, que mostrou que 52% dos franceses não estão nem aí para... mas é sempre assim, começa a ganhar, fica interessadíssimo. Aliás, minto, não é que eles não estão nem aí para o Mundial, 52% acreditam que a França não passa da fase de grupo. Por causa do Raymond Domenech. Que vai embora no final da Copa do Mundo, substituído pelo Ramblan. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa que fica... Você falou dessa coisa de cavar a notícia, que tem um lado da espetacularização da coisa. E a outra é endeusar o primeiro jogo. O Domenech falou uma coisa certa, foi o primeiro jogo, na outra Copa a gente empatou as 2 primeiras e resolveu no último. Então o jogo importante é o segundo e de verdade o terceiro. Eu discordo dele. Tudo bem. Eu discordo dele. A seleção dele chegou à final da última Copa do Mundo jogando futebol pequenininho, não vai chegar de novo jogando mesmo futebol, não foi bem nas eliminatórias e estava desde 2004. O país inteiro detesta o Domenech. O Henry vai ficar provavelmente na reserva, o time é mal escalado, ele não convoca jogadores escorpianos, não dá para levar a sério. Mas acho que a pesquisa também tem o pessimismo do francês, né? É um cara que um xoxo natural dele os caras são meio nihilistas já, né? O jargão nacional não é meu problema, né? Você é meu problema. Eles não ligam muito mesmo, né? Quer dizer, quando ganha, sim. Na Copa passada, eu tive o prazer de estar lá na final e aí perdeu, aí eu fui lá passear só para ver a cara dos caras e tal. Aí eles estavam chateados, né? Porque aí eles tinham acreditado e perderam no finalzinho. Bom, essa história de brasileiro louco pro futebol também é uma coisa... as pesquisas mostram sempre o contrário, né? Então, hoje sai uma do Ibope, novíssima, na América Latina inteira, e o Brasil perde para quase todo mundo. O Brasil, os argentinos são menores, são 4% só,
que se declaram apaixonados por futebol. O brasileiro 11%, uma vantagem grande, mas os peruanos, os chilenos são infinitamente mais... Menos a Venezuela, que gosta de beisebol e ciclismo, né? Pô, chegaremos no Chile. Bom, o grupo B, Argentina, Coreia do Sul, Grécia e Nigéria. Sobre a Argentina, acho que a gente tem até uma compulsão por falar. Você chegou a ver o Maradona batendo falta? Não. Com a Jabulani? Eu vi. Pô, a gente tem essas imagens aí também, a gente pode até comentar um pouco por isso. A Argentina tem a notícia de hoje do preparador físico falando que o cansaço... Bom, tá aí, ó. Vejam se o homem sabe... Imagens de internet, vocês perdoem, mas veja se o homem sabe ou não sabe bater na bola. Aquela coisa, né? Olha a outra. Houve craques, Olha a outra. houve craques excepcionais. O Maradona é dos raros craques gênios. É craque dos craques. É o maior jogador depois da Pô, bola que todo mundo reclama, né? E as brincadeiras do treino são uma loucura, né? Você viu aquela que tava todo mundo dentro do gol e ficava mandando bola na de costas, né? Que coisa mais perigosa. Por isso tem dificuldade para ser técnico. Então, mas você isso não consegue ensinar alguém a ser Maradona. Mas que dificuldade de ser técnico? Ele é um técnico péssimo. Ele pode ser campeão do mundo, ele é um técnico péssimo. Ele não tem nada que o treinador precisa ter. Só citar aqui o... Vai começar a ser bom no justo momento que vai ser necessário. Pode ser campeão. Mas... Já que a gente levantou a bola aí, o Ednei Eck, que é de Mato Grosso do Sul, fala aqui: lembro-me de quando eu era moleque, por falta de bola, eu chutava até litro de vinagre vazio. É verdade. Eu também fiz em meio a tantas mordomias e confortos, temos que ouvir os jogadores profissionais reclamarem da pobre da bola. Eu também acho que bola devia ser inatacável. Né? Não sei, deve ter diferença mesmo. Mas você aceita? Um goleiro pode reclamar, não um jogador de linha. Pode, mas ela muda Mas de o direção jogador e tal. o goleiro não, o goleiro sofre muito. É ruim. Geralmente eu faço No caso, cara, o goleiro Não, mas ó, essa coisa, eu gostei dessa colocação, porque eu combato um pouco. Tem gente que fala, eu ouvi esses dias, de que o Maradona, com essa coisa, chegou lá fumando charuto, cobrou a falta, de que ele passou a ser técnico, mas não deixou de ser jogador e que isso pode ser um prejuízo. Eu não vejo prejuízo, cara. Não, mas eu acho que o Maradona é um técnico fraco, não porque ele deixou de ser jogador. Eu acho que ele não tem as virtudes que um técnico precisa, ele não sabe posicionar uma equipe. Talvez não tenha me expressado. Você acha que ele não virou treinador? Ele virou treinador, do jeito dele, mas o cara virou treinador. Eu acho que não. Mas ele fez muita bobagem, né? Escalou centenas de caras, tal. Quer dizer, mas pode dar certo, né? O futebol não tem muita lógica. Agora eles escalam um ataque bom, com 3 atacantes bacanas, né? Tem a seleção mais capaz. Tevez, é um ataque lindo. Ele tá treinando com Tevez, Di Maria. Não, Tevez, Higuaín e Messi, né? Tevez, Di Maria, Higuaín e Messi, os quatro de frente. Putz, isso é bacana, né? Isso é bom. E você fala que o cara não sabe ser técnico? Eu acho que agora... É muito engraçado. É bom planejamento, escala mais gente, não tem um grupo, muda toda hora, briga com os caras, pode churrasco, pode vinho, pode tudo. O antidúvida. Mas eles têm várias coincidências. Eles foram campeões em torneios na América do Norte, as duas seleções eram extremamente retranqueiras, eles eram referência dos setores, e no final das contas viraram marcas de gerações. A geração Maradona campeão do mundo era a Dunga campeão do mundo. Apesar de serem totalmente diferentes. Bom, vou pedir para virar aí para a gente falar um pouco do que vem aí. Tem grupo C. É difícil falar de todos os grupos, tem muita coisa, né? A Argélia hoje teve um problema. Argélia, Eslovênia, Estados Unidos e Inglaterra. A Argélia teve um problema, não sei se vocês viram, o técnico barrou o capitão do time, que é o meia, aí abriu uma crise danada e ameaçou deixar o grupo. É o único técnico africano, né, das seleções. E tem aí, acho que a gente pode destacar, Estados Unidos e Inglaterra. E a Eslovênia correndo por fora para brigar por uma vaga para os Estados Unidos. Que eu considero um jogo que é mais notícia pelo que acontece fora do campo do que dentro de campo. Mas... É um jogo mais de diplomacia, de guerra fria de hoje do que... O Yazid Massouli, o nome do capitão da Argélia. Agora, é impressionante os números do time inglês. 9 vitórias, 1 derrota, 90% de aproveitamento, um ataque fenomenal. E o Rooney deixando o país todo morrendo de medo se vai ser expulso ou não, porque arrumou a briga no jogo contra o time amador, foi expulso na última Copa do Mundo, na eliminação contra Portugal. E o Rooney é praticamente um Kaká para a seleção inglesa, tem uma dependência forte. 10 jogos, média de 3,4 gols por jogo. É quase o Santos. É quase um Santos. Se você visse a Inglaterra jogar, você não diria isso. É engraçado que eu separei, né, o aproveitamento dos Estados Unidos também, foi das equipes da CONCACAF, foi top de linha. Fácil, também, mas... O México apoiou bastante para se classificar. Valor nas últimas 3 rodadas. Fala aí, Chico Sá. Eu acho que eu vou de zebra aí, Eslovênia e Estados Unidos, Inglaterra fora. Fora?
Não acredito. Não, por zebra, porque eu Chico quero, ganhar sozinho. eu quero que dê. O meu bolão é isso. Quem você queria que fosse campeão, se você pudesse escolher qualquer seleção? Holanda, a final do Toreiro me agrada bastante. Ou o Dunga se contundindo uns 4, levando o ganso e tendo mais de 2 jogadores do Santos na seleção também. Você eliminaria o maradonismo, Facilmente. eliminaria seleções mais humildes, o maradonismo. Só argentino, né? Não esqueçamos disso, né? O Brasil vai pegar a Holanda nas legal, mas é quartas. só Né? argentino. Eu não fiz as projeções redondas aí. O Brasil, pela lógica, pega a Holanda nas quartas. Muito cedo, né? E aí é um jogão. Sempre foi um jogo tão dificílimo, né? para o ímpar. Jogaço. Fala difícil só pra gente passar. Então vamos no grupo D. Aí, é Alemanha, complicadíssimo. Austrália, Gana e Sérvia. Fala os dois que passam, Vitor. Alemanha e... Olha, a Alemanha é muito Alemanha e jovem. Sérvia. Eu vou na Alemanha e Sérvia. A Alemanha é muito jovem, a Austrália trouxe uma parte dos jogadores que foram bem na última Copa do Mundo, Gana é a seleção mais forte Alemanha da e África, Sérvia, né? e a Sérvia tem uma seleção muito técnica. Você quer que eu aposte uma zebra? Vou tirar a Alemanha do grupo D, não passa. Não passa? Se você quer que eu aposte numa zebra das grandes, a minha zebra é a Alemanha não passar. Aliás, no tem grupo D. um telespectador aqui perguntando quanto o Ballack faz falta para essa seleção. Eu acho que faz falta nenhuma. Nenhuma? Eu até acho que a Alemanha vai ser segunda colocada, mas se você quer que eu aponte uma zebra, eu fico com a Alemanha fora. Acho que a Alemanha não vai ganhar esse grupo, não. Vocês estão esmirilhando na capacidade de análise. Vou dar uma folga agora para vocês. Então, vamos falar um pouco do livro aí do Copa do Mundo, Figurinhas e Figurinhas. A gente separou aí um VT e ilustração, que eu diria. Vamos mostrar um pouco do conteúdo do livro e um pouco do conteúdo das Copas também. Vamos nessa. Essa cena É é... demais. Sabe como um cachorro para fazer a vida das pessoas mais felizes, né? Impressionante. Olha a posição ali. Ele sabe falar, pô. Ainda bem que podia se mexer, né? Senão eu ia pegar no pé. Se fosse aqui, Campeonato Brasileiro, pro time pro outro, já ia reclamar. Que aí ninguém fala nada. É assim mesmo o futebol. Bom, olha, o Massaro batendo, né? O inglês que capturou o cachorro foi o Greaves. Greaves. É. Escreveu uma mijada, é verdade isso? Como? Depois que ele pegou o cachorro, ele conseguiu pegar. Mas aí o cachorro fez xixi. É não? Ah, não sei. É lenda ou aconteceu? Mas o cara entendeu de cachorro, viu? Que o cara arma o bote. Ele foi ali, inteligente, né? Ele foi inteligente. Esse Se nem o Garrincha conseguiu falar. Ele fez esse cachorro, ficou de 4, foi lento, né? Fingiu ali, eu sou seu amigo e tal. Cara, Doutor, é um álbum. E mantém Só sua o álbum, né? Porque as figurinhas são pintadas. Eu até sugeri para o editor, assim, vamos fazer com saquinhos e tal. Ele falou, não, dá, é muito caro. Mas aí a ideia ficou. Pô, seria uma baita ideia, muito legal. Seria lindo. Mas aí são figurinhas, tal, contando a história das Copas, né? Figurinhas curiosas, tem umas coisas né? Curiosidade, assim, pé de página. Nem o Birner vai saber, assim. Por exemplo. Tem vários. Por exemplo, deixa eu ver. Como estava o tempo no primeiro jogo das Copas? Cloudly. No primeiro gol das Copas. Isso eu não sabia. Estava nevando. Lindo, né? Eu não tinha ideia. Também não. Esse eu aprendi agora fazendo a pesquisa. Tal. Nunca mais veremos uma Copa na neve, né? Provavelmente. Então tem essas coisas, esses pés de página tal, e coisas grandes, claro, os figurões e as figurinhas, né? As coisas clássicas tal, e coisas como essa, como o cachorro dando drible e tal. E mantém um pouco, você tem livro infantil também, infanto-juvenil, tem essa... Tenho vários, É Há quem diga que todos os meus livros são infantis, né? Parte da crítica, né? Parte dos que dizem isso é composta por adversários. Né? O Chico fala que quando se trata de futebol não tem romance, mas também essa parte infantil. Agora, participei de vários debates antes da Copa sobre futebol e literatura, inclusive vários com Toreiro, e eu começo a mudar de opinião. Porque o que apareceu de livros citados é impressionante. Tem pouca ficção mesmo, mas tem belíssimos livros, sabe? Lembrou no último da Anatomia de uma Derrota do Paulo Perdigão, que ele esmiuça a derrota da seleção. Que já é antigo, né? Tem seus bons então vai aparecendo consegue lembrar cada vez de livros melhores, assim.
Bom, várias pessoas aqui, o PC Calixto pelo Twitter, o mal da seleção argentina é o Maradona e a defesa. Outro técnico com esse timaço do meio para frente ia chegar arrasando na Tem Copa. razão. Concordo. Aproveitar aqui o João Sérgio, mudando um pouco de assunto, para onde vocês acham que vai o Felipão? Palpite? Se falando no Palmeiras, Flamengo, Inter, descartado Descartou. total. Palmeiras. Eu até fui atrás disso hoje, que me falaram é quem decide é a família dele, se quer primeiro ou não voltar para o Brasil. Se decidir que quer, acho que o Palmeiras realmente é... Essa é a conversa há muito tempo, né? Tô falando disso agora, mas a conversa informal começou já no tempo do Muricy. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, então na volta a gente fala mais de Copa do Mundo e de outros assuntos que foram destaques no mundo do futebol. Até já. Eu sou o Rodrigo e o bom de Copa é que a gente folga no trabalho. Cartão verde volta já.